Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta para gravar nossa aula 11 do curso do Zero ao Trader Financiado para você obter o conhecimento necessário para passar em uma mesa proprietária. Hoje eu opero pela Illustrading, prazer, sou o Rodrigo Trajano e hoje vamos entender como é que funcionam os quartis e percentis na nossa estratégia operacional, que eu tanto falo na sala ao vivo. E começando pelos quartis, a teoria é simples. Os quartis são valores que dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais na ferramenta de estatística de distribuição e dispersão. Então, se pegarmos esse exemplo simples de uma pizza broto, ela geralmente vem dividida em 4 partes. Cada parte representa 1/4 ou 25%, que quer dizer a mesma coisa na forma decimal. Já na teoria geral, temos um valor que tem como referência um valor mínimo, outro que tem como referência um valor máximo, e calculamos o Q1, que representa 25%, Q2, que representa o 50%, também chamado de mediana, porque ele divide o dado no meio, e o Q3, que é o 75%, formando 4 partes de 25%. No próximo slide conseguimos entender melhor com esse exemplo simples. Por exemplo, temos como referência um valor mínimo 0 e máximo 100. Como que calcula o Q1, Q2, Q3? 25% de 100 é o próprio 25. O Q2, 50%, também chamado de mediana, é 50, que é metade de 100. E o Q3, 75%, que é o próprio 75%. Então, é simples assim, mas os valores de referência podem ser diferentes, né? Esse aqui é só um exemplo simples para entender o conceito. E o que são os percentis? A teoria é a mesma, porém o dado é dividido em 100 partes iguais. Então, aquele mesmo exemplo de 0 a 100, a cada 1% representa o próprio número. Eu quero o percentil 60% de 100, é 60. Entendeu? 50% de 100 é 50. Então são 100 partes de 1%. O percentil de 1% de 1000, aí seria 10. Beleza? E a gente vai somar isso à distribuição normal para obter alguns pontos de variação ali dos ativos. E como se aplica, né, a teoria dos quartis e percentis ao mercado? Como eu falei, nós vamos aliar o percentil e os quartis à distribuição normal, calculando a média e desvio padrão que os ativos vêm variando nos últimos pregões, para traçar possíveis fundos e topos que o mercado pode formar com base nessa estatística. E a gente vai entrar aí, né, junto com o fluxo comprador ou vendedor, buscando esses alvos de acordo com o contexto macroeconômico também, porque o que movimenta o mercado é contexto. Agora, entendendo o uso dos percentis na leitura de fluxo, essa planilha vocês vão ver com grande frequência na minha tela da sala ao vivo. Eu vou apontar muito para essa tabela, que ela traz os dados core, né, do nosso operacional. Na quarta coluna aqui de fluxo, ele representa o percentil intradiário entre a máxima e a mínima. Por exemplo, a Tesla abriu o mercado da Nasdaq às 10h30 e ela começou a variar, subiu para 250 dólares e começou a cair. Esses 250 dólares, a planilha entende que é um ponto máximo do percentil, o 100%. E vamos supor que caia, forme uma mínima aos 230 e começa a subir. Esse 230, na fórmula da planilha, é considerado como 0%. Aí possíveis cotações, né, que pode variar dentro desse range de 250 e 230. Vamos supor que ele suba para 235. Aqui na planilha ele vai mostrar 25%, ou seja, o ativo está em 25% da sua variação entre máxima e mínima intradiária. Vamos supor que ele vá lá para o meio, 240, comece a brigar ali no meio, nem compra nem venda.
aí ele vai representar ali 50%. Eu vou entender que o ativo está neutro, nem vendedor nem comprador está ganhando. 245 seria 75%. Beleza? Então geralmente é assim que funciona. E quando o mercado começa a tomar um rumo, ele começa a manter em 100% quando é compra, né, com um grande volume, vocês vão ver, ou 0% quando é venda, com volume também, dando oportunidades tanto na compra como na venda. Agora, entendendo o uso do percentil no cálculo do preço justo da ação. Deixa eu voltar só uma tela. Temos aqui uma quinta coluna representando o preço justo. Também é calculado com base em percentis, mas as referências são outras que a gente vai ver no próximo slide. Então eu pego dados da análise fundamentalista do Investing Pro, que eu tenho uma assinatura. Temos aqui o exemplo da NVIDIA, em que o mercado está precificando que a NVIDIA vale no mínimo $65 na análise fundamentalista da ferramenta. E nas últimas 52 semanas, ou seja, mais ou menos um ano, a mínima que ele formou foi 76. Então eu pego o menor valor entre as 52 semanas e a análise fundamentalista, qual for menor. Nesse caso aqui é o 65. Algumas ações pode ser que o valor menor esteja na variação de 52 semanas. A variação de 52 semanas representa o mercado. O que o mercado negociou? No último ano, a mínima foi essa de 76. E aqui tem base na análise fundamentalista dos balanços da empresa, né, e projeções, que ela vale no mínimo 65. Um ou outro representa aí valores mínimos que a ação pode valer. E como máxima, qual o valor que eu utilizo? Eu uso a média dos analistas. Aqui tem a análise de 55 analistas que precificam a ação, né, conforme seus balanços, e de quanto ela poderia valer daqui a um ano. Tem analistas, né, mais otimistas que consideram que ela vale 220, tem outros mais pessimistas que consideram que ela vale 120, e aqui a média dos 55 ficou algo em torno de 169. Então eu considero como máxima do meu percentil 169,47. No fechamento do dia 7 de abril, estou gravando essa aula dia 8, um dia depois, a NVIDIA fechou em $97,64, mesmo após aí todos esses problemas que ocorreram a semana passada, de tarifação de Donald Trump, aversão a risco do mercado. A NVIDIA agora está valendo 97,64. De acordo com a teoria dos percentis, podemos inferir, né, que o preço da NVIDIA está barato, pois ela está abaixo até da mediana de 50%. Aqui está entre parênteses o cálculo do percentil, né, considerando os $65 sendo zero, 169,47 sendo 100%, os 97,64 fazendo o cálculo do percentil está em 31%. E outra coisa também que indica que ela está abaixo do que ela realmente vale é o próprio preço justo calculado pelo Investing Pro. De acordo com a ferramenta, ela deveria valer pelo menos aí uns 109,40, beleza? E isso dá um parâmetro para nós se posicionar na compra quando o contexto for favorável. Te dá até uma certa confiança de entrar na operação quando há um movimento comprador com fluxo forte, máxima sendo rompida no intradiário. Então é uma soma de informações que faz do nosso operacional assertivo. E o tratamento dos volumes das ações na planilha, que já é a última coluna,
ela não utiliza a teoria dos percentis. Nesse caso, entra em cena uma fórmula secreta desenvolvida por mim, por uma macro de Excel, que ele monitora ali a cada 5 minutos a entrada de novos fluxos financeiros e identifica disparidades em relação ao volume médio que vem entrando. Se entra um volume acima da média que a fórmula está coletando ali, ele sinaliza para mim um percentual maior, e a formatação condicional aplicada à célula vai colocando diferentes tonalidades de azul. Agora aqui está com valores bem altos porque a macro ficou parada, né? Eu abri no final do dia e ela pegou um volume ali do dia todo e calculou esse percentual gigantesco. Mas geralmente não fica desse jeito, fica ali algo em torno de 0 a 100. Às vezes dá algum volume mais forte, vai a 200, 300%. Isso vocês vão ver na sala ao vivo. Se inscreva no canal para acompanhar e operar junto comigo para passar no seu desafio aí da mesa. Inclusive tem um desconto de 80%, Trajano Trader, o cupom. Acesse o site da illustrade.com e compre o seu desafio com 80% de desconto, beleza? Outra coisa que é bom te comentar aqui é que quando o volume está fraco diante de um rompimento de máxima, demonstrando uma fraqueza no movimento, isso nos dá até um embasamento técnico para não entrar em operações ruins. Muitos traders, né, que só analisam o gráfico acabam entrando em rompimento de máxima com referência apenas no preço, e acabam entrando em falsos rompimentos, segurando operações e se dando mal, né? Porque não está analisando outros fatores, o fluxo, o contexto macroeconômico, entre outros indicadores, beleza? Então esse é o último slide da aula, espero que tenha ficado compreensível. Se você tiver dúvidas, estou à disposição aqui nos comentários. Deixe um like se você gostou do vídeo e até a próxima!